Bem, vamos começar com o básico enquanto voltamos ao trabalho para o Grande Prêmio do EUA em Austin. Max Verstappen conquistou a pole para a corrida sprint. Sim, é mais um fim de semana de sprint e ele fez isso em condições difíceis, pois foi incrivelmente apertado, como você pode ver nos tempos de volta. 32.833 para Max e 32.854 para George Russell, em uma Mercedes que apresenta um número considerável de atualizações e está se saindo muito bem como resultado. Apesar de tanto George quanto Lewis terem tido saídas de pista bem dramáticas. Na única sessão de prática não cronometrada mais cedo na sexta-feira, antes da qualificação para a corrida sprint, a Mercedes começou a parecer bastante competitiva, mas eu acho que eles potencialmente perderam a pole ao enviar ambos os pilotos para a pista incrivelmente cedo, tanto no SQ2, a qualificação Sprint 2, quanto no SQ3, a fase final. Quando Lewis realmente saiu para a pista no SQ2 e não viu ninguém em seus espelhos, ele perguntou por que estávamos na pista tão cedo e eles disseram: "Ah, tráfego, tráfego." Claro, o tráfego é ruim no SQ1 quando todos os 20 carros estão na pista. No SQ2, isso cai para 15. E no SQ3, para 10. Max Verstappen começou sua volta mais rápida, a volta que lhe garantiu a pole, com 18 segundos restantes ao cruzar a linha de chegada para iniciar essa volta. Enquanto isso, ambos os pilotos da Mercedes estavam na garagem e, sendo uma nova superfície de pista, era óbvio que a pista iria ficar cada vez mais rápida e com mais borracha. E assim, eu acho que a Mercedes foi conservadora em termos de sua gestão e isso possivelmente lhes custou a pole. Embora, ironicamente, e claro, ninguém pudesse ter previsto isso, Lewis perdeu sua volta porque uma bandeira amarela foi acionada quando Franco Colapinto rodou o Williams. Não havia muitos carros na pista naquele momento, mas ele acabou pegando a bandeira amarela e isso explicou o tempo ruim do Lewis. Estou meio que me adiantando, mas se você olhar os tempos de volta, o Max fez 32.833. George 32.854. Você pode ver o quão próximo foi e pode perceber que se ele tivesse saído um pouco mais tarde, na verdade, poderia ter sido mais rápido. George ou Lewis, por sua vez, poderiam ter ficado com a pole. A Ferrari saiu bem no final com 33.059. Acho que eles podem ficar bastante felizes com essa volta do Charles Leclerc. Acho que foi bastante representativa, como você pode ver. É basicamente o mesmo tempo de volta entre Charles Lando Norris e Charles Sainz, e você pode quase incluir o Nico Hülkenberg nessa conta com 33.1, mas os outros estão em 33.0, muito próximos em Austin. Você imaginaria que em Austin, com aquela longa reta e as curvas rápidas de média velocidade, há algumas curvas muito rápidas, algumas entradas em sétima marcha no setor 1 e depois sétima marcha na saída da longa curva à direita no setor 3. Outra parte da pista é feita em quinta marcha. A curva depois disso tem algumas curvas rápidas e também algumas curvas fechadas. Você imaginaria que, com tudo isso acontecendo, haveria uma grande diferenciação entre as equipes, mas não há. Acho que é apenas um sinal de como, no final deste regulamento que entrou em vigor em 2022, houve muito poucas mudanças significativas nas regras e todos estão meio que aproveitando ao máximo o que podem fazer a qualquer momento. Apenas algumas equipes acertam a maior parte do tempo, é claro. Como um complemento a tudo isso, vamos dar uma olhada na armadilha de velocidade no SQ3, que é a única seção em que eles usaram o pneu macio, o pneu médio no SQ1 e SQ2. Então a velocidade máxima não é realmente relevante, ou tão relevante quanto deveria ser, no SQ3. Com os pneus macios, e você pode ver ali na ordem em que eles se qualificaram. Max, 3.26 na armadilha, que fica bem no final da reta principal, logo antes da área de frenagem. George Russell, 3.30. Assim, a Mercedes é consideravelmente mais rápida em linha reta. Charles Leclerc, 3.29, mais rápido em linha reta novamente. E então Lando Norris, 3.25. Assim, você poderia dizer a partir disso, eu acho, que levando em conta quão bom Max Verstappen foi ao longo da volta, que a Red Bull tinha mais downforce do que George Russell e Charles Leclerc com a Mercedes e a Ferrari. E Lando Norris tem aproximadamente a mesma downforce, mas não conseguiu completar a volta. E eu me pergunto, olhando a telemetria dos carros, e me pergunto se a explicação para Lando estar em P4 é o uso um tanto estranho de segunda marcha por Oscar Piastri na curva fechada. Eles passam pelas impressionantes S's e descem a colina até aquela curva fechada. Os McLarens estão utilizando o motor Mercedes em segunda marcha, enquanto os Mercedes de fábrica e os Williams utilizam em terceira, assim como nossa Ferrari e nossa Red Bull Honda. Como resultado, se você olhar a telemetria, pode ver que Lando e Oscar estão engatando a oitava marcha um pouco mais tarde na reta.
do que a oposição, e me pergunto se a McLaren não há nada que possam fazer em relação à relação de marchas. É bastante fixo para o ano, acho que eles podem fazer uma mudança, e me pergunto se a McLaren está sofrendo um pouco com a relação de marchas que escolheram, porque é estranho que estejam tão fora de sincronia com todo mundo ao usar a segunda marcha para a curva fechada, e me pergunto se essa foi uma das razões, porque ao longo do resto da volta eles parecem bastante bons. Você vê Oscar Piastri lá muito atrás, nem conseguiu sair do SQ1. Ele foi, na verdade, o quarto mais rápido no SQ1, mais rápido que Lando. Mas naquela volta ele saiu muito na curva de quinta marcha, que é a penúltima curva da volta. É uma curva muito rápida. Eles estão saindo da longa curva à direita em sétima e depois descendo para a entrada da quinta marcha. E a traseira simplesmente escapou dele. Parecia realmente bom. Ele apenas controlou o deslizamento no meio-fio e voltou, no estilo Terry Neville. Mas os limites da pista entraram em jogo e ele perdeu a volta. Assim, ele não saiu do SQ1. Ele teria ficado muito irritado com isso, mas isso será algo que ele estará contando, é claro, enquanto nos preparamos para a qualificação oficial para o Grande Prêmio amanhã. Outras performances notáveis. Quero dizer, Charlie Sainz foi muito bom ao longo do dia, eu achei. Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, ambos realmente bons nos Haas Ferraris. Essa equipe está cada vez melhor. Agora, claro, carregando os logos da Gazoo Racing Toyota com sua nova associação com a Toyota parecendo realmente boa. Lewis não está feliz com isso. Não está feliz por ter sido superado por George. Não está feliz por ter tido aquele momento. E ele teve aquela saída de pista incrivelmente dramática. Em uma parte rápida do circuito nas S's durante o treino livre desta manhã, ele acabara de ultrapassar Nico Hülkenberg. Ele estava indo bem devagar, ele estava fora da linha e bateu em um buraco. Estavam com a altura do carro baixa. Faíscas saíram, o carro raspou no chão e perdeu o controle. Grande 360, alta velocidade. Raramente vemos Lewis Hamilton tendo momentos assim. Ele consegue lidar com isso na sua idade. Ele se recuperou bem e não ficou feliz com o resultado do treino. Yuki Tsunoda foi colocado sob alguma pressão de Liam Lando. Esta manhã, Lin parecia realmente bem e foi bastante bom na SQ1 também, mas não conseguiu passar da SQ2 enquanto Yuki conseguiu. Então, 2 décimas mais rápido. Ele ficará satisfeito com isso. Franco Colapinto, mais uma vez, uma estrela da Williams, enquanto Alex Albon rodou e não conseguiu entrar no Q3, enquanto Franco Colapinto não teve absolutamente nenhum problema, apesar de um grande momento quando foi. Bastante atrapalhado pelo Alpine de Pierre Gasly e teve que desistir da volta. Ele, no entanto, conseguiu avançar para o Q3 e olhem isso, um trabalho realmente bom de Franco Colapinto novamente na Williams Mercedes. Sérgio Pérez, muito decepcionante na Red Bull Honda. Um segundo mais lento que Max com o pneu médio no Q2, realmente, não há desculpa para isso. E está começando a parecer que talvez ele se retire após o México. Quero dizer, não estou dizendo que ele vai, mas pelo jeito que as coisas estão indo no momento, ele começou a parecer bastante bem. E não há desculpa para ele ser tão lento em um lugar como Austin em um carro tão bom quanto, obviamente, o Red Bull RB20. E então Lando Stroll, na verdade, foi ligeiramente mais rápido que Franco Albon quando a situação apertou hoje. Muitas atualizações na Aston Martin, mas nenhuma delas parece estar fazendo muito pela equipe ou pelo carro no momento. Claro, todos, exceto a Ferrari, parecem ter atualizações bastante significativas. E a Williams, eu acho, com a outra equipe, realmente não trouxeram muita coisa. E Leon Lando, eu diria, está indo muito bem. Parecia bastante veloz lá fora, 34.6. Entradas bem largas, você sabe, bastante agressivo com o acelerador, como sabemos que ele é. E um ótimo controle do carro, parecia muito profissional. Se Daniel teria feito um trabalho melhor do que isso ainda está para ser visto, é claro, mas é apenas sua primeira corrida desde seu retorno, então é isso. A Alpine, não brilhante, Esteban Ocon lá e os Stakes Albers. Bem, você sabe apenas onde eles sempre estão. E como eu disse, houve muitas atualizações para Austin. Houve esse período de 3 semanas entre Singapura e Austin. Começamos 2 sequências de 3 corridas, então é possivelmente o último período de grandes atualizações que vamos ver. E eu apenas fiz uma lista das principais equipes. Eu digo que a Ferrari não fez muito, obviamente algumas pequenas modificações para o circuito, mas nada em termos de mudanças radicais. E você pensaria que, no momento, a maioria das atualizações estaria com a Mercedes e a Red Bull, enquanto a McLaren estaria na mentalidade de, se não está quebrado, não conserte. Mas olhe para a McLaren, eles fizeram bastante trabalho naquele carro.
Particularmente, e não necessariamente resfriamento ou coisas assim, são todas questões de desempenho. Asa dianteira, suspensão dianteira, perfis da suspensão dianteira. E quando olhamos para os cantos dianteiro e traseiro, parte disso tem a ver com o resfriamento, mas é apenas devido às mudanças aerodinâmicas que fizeram ao redor dos 4 cantos do carro e também uma modificação na asa traseira. E, de repente, a Red Bull e a Mercedes estão parecendo bastante boas. Olhe para a borda do assoalho da Red Bull. Isso é uma mudança significativa para eles. É um grande negócio. Não diz muito. São apenas 2 palavras, mas borda do assoalho. E a descrição real para isso, conforme descreveram à FIA que eles têm que fazer agora, é a camber revisada da asa lateral sobre o terço traseiro do assoalho, com mais camber local na asa lateral sobre seu terço mais traseiro. Mais carga local é gerada enquanto se mantém a estabilidade do fluxo. Quero dizer, essa é uma mudança aerodinâmica bastante significativa para a Red Bull, considerando o quão sensíveis à aerodinâmica eles são de qualquer forma. E eles também têm uma modificação na cobertura do motor, o que basicamente estava resfriando para possivelmente melhorar o desempenho do motor e a confiabilidade, mas veja o número de mudanças que a Mercedes realmente listou com a FIA. Asa dianteira reduzida, redução do arrasto da asa dianteira, suspensão dianteira reconfigurada, carenagem do braço superior, borda do assoalho, elemento adicional de aleta adicionado à borda do assoalho, entrada do lado do pod lateral, lábio inferior da entrada do pod lateral movido para trás, capô do motor, saída de resfriamento adicional local para as pernas da suspensão traseira, minimizando o impacto em componentes ajusantes como a asa traseira, cerca interna reconfigurada, melhorando tanto a carga local quanto a carga ajusante através de um melhor fluxo de entrada. Então, muitas coisas acontecendo na Mercedes, e o carro que você poderia ter visto sair esta manhã, eu disse, uau, parece muito agressivo porque tiveram aquelas 2 saídas de pista, mas ambas foram meio que saídas de pista com pneus frios em tráfego, rodando com altura de suspensão baixa. E quando chegou a hora da qualificação, parecia realmente bom. George Russell parecia realmente impressionante, eu pensei, e ambos fizeram uma corrida de combustível interessante esta manhã também, colocando muitas voltas com combustível no carro. Foi uma ordem meio inversa na prática livre esta manhã, porque estamos acostumados a ver a Red Bull em uma posição dominante, fazendo 1 ou 2 voltas superficiais com pneus macios e depois colocando combustível no carro, colocando pneus médios e saindo para fazer corridas de 20 voltas com combustível, enquanto todos os outros ainda estão tentando acertar seus carros. Bem, como os tempos mudaram, porque a Red Bull ainda estava usando o pneu macio. Saíram com o pneu macio primeiro no FP1, apenas para sentir a aderência, e depois continuaram tentando ajustar o carro em torno daquele pneu macio. Outra razão, talvez, pela qual Max estava tão bom na qualificação hoje, e então, bem no final, colocaram combustível no carro e fizeram algumas corridas de combustível. Bem no final, você pode ver um tempo bem lento de 40,5. Com o pneu macio, todo mundo estava com o pneu duro e fazendo voltas de combustível adequadas, como eu disse, parecem voltas de combustível adequadas, e todos estavam fazendo 37s e 38s. Olhe para o trabalho que George Russell estava fazendo nas voltas com tanque cheio, 45, 37.4, 37.4, 37.2, muito impressionante. Veja Charles Leclerc com 37.0, ok, e 36s, mas não fez tantas voltas. Charles Sainz fez 37.3 e 37.2. E olhe, George ali com Lando Norris, você poderia dizer em termos de e Oscar Piastri. Oscar e George parecem ter a mesma quantidade de combustível pelo número de voltas que fizeram, enquanto George está fazendo 37.6, 37.2, 37.4 e ele está indo um pouco mais rápido que Oscar Piastri, né? Então isso é um bom trabalho da Mercedes. E eles ficarão bastante encorajados com aquele teste de tanque cheio, eu acho. Enquanto isso, Max Verstappen, com o pneu macio, não conseguiu realmente fazer nenhum julgamento sobre isso. Ou os pneus estavam muito mais lentos, ou ele estava correndo com uma quantidade enorme de combustível em comparação com os outros. Improvável. A Red Bull tem um carro muito bom em todos os aspectos, não há dúvida sobre isso, mas a Mercedes parece boa. Mas, novamente, é preciso falar sobre gestão, organização, estratégia, talvez. Isso vem de algo, estratégia, enviando aqueles carros para a pista tão cedo. Não é um circuito que seja tão ruim para o tráfego. Estou surpreso eles fizeram isso. Eles estavam tão paranoicos com o tráfego e os colocaram na pista tão cedo. Não tenho certeza por que terem feito isso. Mas Max Verstappen está na pole, mas não é grande vantagem em cota. Já vimos isso antes. George Russell ao lado dele. Portanto, deve ser primeira curva interessante na sprint. Charles Leclerc estará lá em posição perfeita na arquibancada para assistir.
E o Lando lá também, obviamente, provavelmente um pouco insatisfeito, mas igualmente você sabe, provavelmente vai ter uma boa saída com tanques cheios na curva fechada com essas saídas em segunda marcha. Vale lembrar que todos os outros provavelmente estão usando a segunda marcha com mais combustível no carro para a corrida também. Então sim, aquela estranha anomalia, aquela segunda marcha na curva fechada para a McLaren, mas de outra forma eles parecem bons. As travessuras de Oscar Piastri na quinta marcha, à parte. Então é isso para sexta-feira. Estou ansioso pela classificação na corrida sprint. Um grande agradecimento à Jetcraft, à OEM Exclusive e à Track Ninja e a você, é claro, o espectador. Até logo.